Olá, querido amigo, querida amiga. Que alegria, que satisfação de nós separarmos este momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria. Que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento e sabedoria, e que todos tenham realmente um belo dia. Vamos à lição? E hoje, terça-feira, 14 de outubro de 2025, a lição 3 de hoje, ela tem como título Lembre-se. E a lição de hoje ela está baseada no livro de Josué, capítulo 4, onde narra que após o povo de Israel cruzar e ter passado a seco o rio Jordão, Deus fala ao seu líder, Josué, para ele tomar ali 12 homens da tribo de Israel, que eles do meio do rio Jordão, após ele estar seco, em um lugar onde eles estavam parados, os sacerdotes haviam parados ali, e que eles haviam colocado seus pés, que cada um desses 12 homens pegasse uma pedra, ou seja, representando cada tribo, e depositasse no acampamento, e cada homem representando assim essa tribo carregasse nas suas costas, no seu lombo, esta pedra, para que fosse um sinal, para que no futuro os filhos de Israel, quando perguntassem, eles explicassem o milagre que havia ocorrido ali, através do poder de Deus no Rio Jordão. E essas 12 pedras, elas seriam assim como um memorial de lembranças para essas futuras gerações, para o fortalecimento de sua fé e mostrando a verdadeira identidade do povo de Israel como um povo escolhido, uma nação santa, um sacerdócio real. E a pergunta que seria feita pelas gerações futuras, ela é bastante significativa, porque ela é uma fórmula, assim, de forma pessoal de cada um. O que significava que essas pedras, que era uma pergunta, o que significavam essas pedras para vocês? Era a pergunta que as futuras gerações iriam perguntar, que está lá em Josué 4:6. E cada geração deveria eternizar, entender o significado dessas pedras para si mesma, no âmbito pessoal. E a fé, e isso pode levar assim, a fé em um Deus que faz milagres, um Deus poderoso, para que somente essa geração redescobrisse o significado desses atos poderosos do Deus Yahvé para si mesma. E esse tipo de fé faria uma grande diferença entre viver fielmente as tradições fundamentadas na Bíblia, que é o primeiro ponto. O segundo ponto era o tradicionalismo, que é a religião morta de gerações vivas, sem o valor e fervor originais. E no fim, nós precisamos desenvolver pessoalmente a fé alicerçada na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. E ninguém, especialmente nossos antepassados, podem crer por nós, E ali realmente era um memorial, para que todos lembrassem disso. E Deus, usando transmitir a posteridade do povo de Israel para aqueles que lembrassem desse grande feito ali no Rio Jordão, ele cortou as águas desse grandioso rio, que está lá em Josué 3:13, num milagre tremendo, E Deus agora pede que Josué separasse ali 12 homens, um de cada tribo, que está lá em Josué 4:2, a fim de que eles pegassem 12 pedras no meio do Jordão, que estava seco ali, de onde os sacerdotes haviam ali pousado com a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança ia na frente, e quando a Arca da Aliança foi na frente,
foi que realmente secou o Rio Jordão. E é claro, pelo poder de Deus, né? E que eles levassem essas pedras ao alojamento, onde eles passariam a noite, para que eles, olhando as pedras, eles lembrassem desse milagre de Deus. Essas pedras que simbolizam as 12 tribos de Israel foram erigidas de uma coluna por Josué, uma espécie assim de memorial, tornando-se um marco histórico ali do início da liderança de Josué e da entrada do povo em Canaã. Era o plano do Senhor que cada família do seu povo fosse instruída e edificada sobre o firme fundamento de sua palavra. E o propósito daquelas pedras tiradas ali do Jordão era para que se tornasse um sinal, né? Um símbolo, está lá em Josué 4,6, para que nos dias futuros as pessoas poderiam olhar para o memorial e se lembrar da fidelidade e do poder de Deus. Esse sinal do hebraico, que é Ot, ela é frequentemente associada à palavra maravilha, que se refere aos atos miraculosos, tremendos feitos por Deus, como por exemplo as pragas do Egito, que está em Êxodo 7,3 e também em Deuteronômio 4,34, como também a travessia do Mar Vermelho no passado. São exemplos de milagres e de poder tremendo de Deus. E esse sinal daquelas pedras também pode ser considerado um símbolo, como um sinal externo, né, de uma realidade assim, mais profunda ou transcendente, como por exemplo o arco-íris, né? Ele é um sinal de aliança, que está lá em Gênesis 9, versículo 12 e 13, como também o sangue nos batentes das portas das casas dos israelitas, para que eles fossem poupados do anjo da morte, que está lá em Êxodo 12, 13. E ainda mais significante ainda, é o quarto mandamento, que é o sábado, que aparece lá em Ezequiel capítulo 20, versículos 12 e 20, que diz que o sábado ele é um símbolo, uma marca, um sinal de Deus, que aponta a criação e a presença constante, santificadora de Deus, que está lá em Êxodo 31, versículos 13 e 17. E o povo de Israel deveriam observar assim, como é mencionada essa palavra em várias passagens bíblicas, que diz assim diz o Senhor, que deveria ser não apenas o discurso dado por José, mas o estilo de vida de cada lar. Ao darem testemunho do Senhor, de seus sinais e prodígios, os pais inculcavam em seus filhos sábias e duradouras lições de confiança no poder divino e também em seu amor. Assim como o povo se apressou e também passou sobre as águas do Jordão, que está lá em Josué 4,10, fazendo também tudo como José ordenou, que está lá em Josué 4,8. E assim cumpria aos pais sobre os seus filhos a mesma autoridade e aos filhos a mesma disposição para obedecer. E por isso que Deus aqui em Josué 4, ele utilizava pedras como um memorial, uma forma didática para ensinar, para lembrar a cada geração posterior o milagre da travessia do Jordão. É o termo usado do hebraico, que chama-se Sikaron, que quer dizer memorial, que ela vem da palavra sakar, que é hebraico, que significa lembrar. No Antigo Testamento, era comum criar assim memoriais de pedras, né? E o interessante é que Jacó, após ele fugir do seu irmão, que ele queria matá-lo, porque ele havia roubado ser primogênito, né? E ele, na estrada, ele dorme em um lugar assim, onde tinha duas pedras que faziam de travesseiro para ele, e ele usou essa mesma pedra ali para erigir uma coluna, um memorial, para louvar e adorar o Senhor, que está lá em Gênesis 28, versículos 18 e 22.
Os povos nesta época realizavam assim, rituais com pedras que despertavam perguntas, que está lá em Êxodo 12, 26 e 27, e também em Deuteronômio capítulo 6, versículos 20 até 25. E assim Deus, de uma forma lúdica, em vez de repetir os milagres de Deus, ele estabeleceu, dele próprio Deus, né? Ele mesmo, Deus, estabeleceu monumentos assim, memoriais, pediu que construíssem para que lembrasse dos seus grandes feitos pela humanidade, que dava respostas significativas, porque aquele símbolo sinal estaria para sempre ali por um tempo, e levaria o povo a manter e lembrar de que um milagre foi feito ali. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está lá em João 14,6. É Jesus dizendo que Ele é o único mediador entre os homens e Deus. A salvação é somente através dele e mais ninguém. Quando você aceita Ele como Salvador e Senhor e obedece seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, você ganhará de presente de Deus algo fantástico que chama-se salvação. E na grande volta de Jesus a este mundo, Jesus, ele levará todos que o aceitaram ao Salvador e observam seus mandamentos. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus diz para nós: lembre-se. E você pode ver que ele fala em vários pontos importantes, onde diz lá: lembre-se do dia santo para o santificar. Lembre-se do dia de sábado para o santificar, que está lá em Êxodo 20. E assim, nós devemos de coração lembrar isto e observar. E é por isso que realmente Deus é um Deus realmente de amor, um Deus que ele nos instrui através de uma forma didática para nós entendermos a sua palavra. E que todos tenham realmente um dia bastante feliz ao lado do Criador do Universo. Um grande abraço do seu amigo João Carlos Amorim.